Sobre estes temas, são temas extremamente abstratos, é muito difícil falar sem os esquematizar de algum modo e colocar as coisas no lugar e aos poucos, à medida que vamos adquirindo novos dados sobre o tema, saber onde os colocar. Não é? Ter um tabuleiro onde conseguimos colocar as coisas e saber como é que elas correspondem é extremamente importante. De outro modo, estamos permanentemente num caos, sem saber muito bem o que estamos a analisar. Portanto, vamos procurar, usando os instrumentos que nos estão acessíveis, designadamente a construção dos conceitos e das palavras, procurar entrar dentro do tema. E desde logo a moral está caracterizada, fui buscar o dicionário da Porta Editora, mas podia buscar outro qualquer, pelos seguintes 3 pontos. 1. É o conjunto das convicções e dos costumes que determinam a conduta de um indivíduo ou de um grupo social. A palavra convicções é bastante importante aqui. O conjunto de normas de conduta consideradas mais ou menos absoluta e universalmente válidas. Não precisam de explicação. Moralmente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Conseguimos distingui-lo, não precisam de grande explicação. E em filosofia, a moral é o domínio da filosofia que se ocupa dos problemas relativos à conduta do homem na sua vida pessoal e na sua vida social. Temos caracterizado a questão da moral. Vamos ver o que diz o dicionário acerca da questão da ética. A ética é a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de a alcançar, preconizando juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal. E este bem e o mal veio de trás. É ali a moral. Portanto, a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana é exatamente, então, a ética. Então, moral e ética, podemos vir aqui explicá-la da seguinte forma. A moral é uma proposição binária. Um dado comportamento é moral ou não é moral, dependendo da convicção do grupo. Mais ou menos a palavra convicção. Determina as definições de bem e de mal. A moral é vertical do conceito moral para a prática moral. Portanto, nós temos o conceito e ela projeta-se na nossa vida como sendo um imperativo. A moral muda quando a convicção do grupo muda. E este ponto é importante, porque a definição de moral, que é absoluta, é binária, ou é sim ou é não, não há cinzentos na moral, baseia-se na convicção coletiva, a qual, como sabemos, não é permanente. Se há coisa impermanente, é precisamente a convicção que todos nós temos como coletivo de qualquer coisa, de qualquer conceito. Portanto, a moral, com o tempo, vai variando, apesar de ser algo que temos aqui como sendo completamente binário. Já a ética assemelha-se a uma teleologia, é a finalidade das coisas. Por isso, nesse caso, é imutável, por uma razão muito simples. Porque a finalidade da vida humana é apenas uma. Mesmo quando está encoberto ao próprio ser humano. O destino é sempre um. Nós é que podemos ir apercebendo que esse destino é um dado destino à medida que vamos conhecendo melhor, que vamos conquistando mais informação. Mas ele, à partida, já é aquele destino. Está determinado. O destino, o fado, não se vê à partida. Só se vê melhor à medida que se caminha em direção ao horizonte e o horizonte se amplia conquistando mais e mais do que está invisível. E assim, a ética está intimamente ligada à caminhada ou ao peregrino, às decisões tomadas para alcançar esse destino. Destino esse que é a teleologia do ser humano. Aquilo a que ele está destinado a ser tem a moral como guia, tal como o peregrino tem as estrelas por guia. E aquilo que aqui pareceria algo de totalmente arbitrário e algo que muda constantemente, porque se à medida que vamos chegando ao horizonte, há mais horizonte e assim sucessivamente até chegar à teleologia do ser humano, na verdade, a teleologia do ser humano é um fim específico que é igual para todos. E, portanto, a moral é aparentemente fixa, mas está permanentemente em mutação, e a ética é aparentemente mutável e é totalmente fixa, porque o destino é exatamente o mesmo. É interessante ver isto deste ponto de vista. Ora bem, interessa-nos agora entender, para a ordem do templo, como é que tudo isto se articula. Para os templários medievais, a moral, que é binária, está na obediência. E ele se obedece ou não se obedece. A obediência é o voto central da ordem. A qual a obediência subordina tudo na vida diária dos templários. É expresso pelo Bossan,
palavra que vem do provençal beau-seant, que significa seant, é uma declinação provençal do verbo être francês, que é sejai bons. É uma boa forma de dizer, mas é a forma que talvez se traduza melhor em português. É a mesma base do conhecidíssimo talent de bien faire. É o talento de fazer o bem ou do bem fazer. Portanto, aqui temos esta moral expressa de forma clara naquilo que é o Boussin, entre o negro e o branco. Deste modo, a ética, o modo como se alcança a finalidade da vida em comunidade, ao mesmo tempo militar e religiosa, está expressa na regra e está desenvolvida nos estatutos. Portanto, para os templários a moral estamos a falar precisamente deste negro e branco, do que é bom e do que não é bom, do que já vamos ver a seguir, do que é negro e do que é branco, do que é luz e do que é trevas, contudo, expressa-se através, precisamente, da regra dos estatutos. E a ética, então, está associada aos outros dois votos, que são subsidiários do primeiro, da obediência, que são os votos da pobreza e da castidade. Enquanto que a obediência é como a moral binária, ou se obedece ou não se obedece, os outros votos já dão um bocadinho mais de latitude para cada um encontrar a finalidade da sua vida, a pobreza e a castidade. São temas que, no mundo, têm implicações muito importantes sobre a conduta de cada um no mundo. Uma vez que esses votos são feitos no contexto da ordem, cada um está a delegar na ordem a sua ética e a forma de viver esta pobreza, esta castidade. A moral, sendo o consenso sobre o que é bom e o belo, consenso é como a convicção, muda o consenso, mas sendo o consenso sobre o que é bom e belo, e o que é mau e inferior, é o branco e o negro. São os opostos absolutos que determinam posições opostas extremas. A ética é a pulsação da vida, é a tensão que varia entre os opostos absolutos. Só depois de eu estabelecer este negro e este branco, depois de eu estabelecer as trevas e a luz, é que no meio disto desencadeia-se a vida. A ética é exatamente isso. E, portanto, a cor correspondente a essa ética, a essa pulsação, a essa vida que está entre os dois polos, é precisamente o vermelho, é o sangue, é a vida. E é por isso que se expressa, no caso da Ordem do Tempo, por estas três cores muito claras, que são o contraste absoluto do branco e do negro, e o sangue, que é a vida que é oferecida numa vivência ética dentro destes três votos. Isto visualmente é claro, mas pode ser entendido através do velho adágio: navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido de que navegar, que é o moral, é preciso, é exato, é absoluto, não deixa espaço à interpretação. É exato. Viver não é exato. Viver é ética, é impreciso, é relativo, é inexato. E é precisamente na forma de manejar a barca de cada um dentro desta vivência é que está a expressão da ética de cada um dentro do contexto moral do imperativo de navegar. E aqui encontramos, então, um paradoxo interessante. É que a moral, ao ser absoluta, quando mudam os tempos, mudam as vontades, citando Camões, e, portanto, muda a moral. E, por isso, ela é mutável na horizontalidade do tempo, mas é completamente imutável na verticalidade do momento. Em cada momento há uma moral que é completamente... é a tal obediência, que é imutável. Mas no tempo ela própria vai evoluindo. Já a ética, ao ser imprecisa, ao desocultar o que está encoberto, é fatal. E o destino impossível de evitar. A ética é teleológica, leva sempre a um determinado destino que está à partida definido. Tudo o resto é vaguear entre as balizas, digamos assim, desse destino que é sempre um destino final. Muito bem, para os templários medievais, o seu comportamento em tempo de guerra e tempo de paz é conduzido numa estreita subordinação à sua moral e pela expressão da sua ética. Podemos aprofundar este tema e este primeiro nível de vivência da ordem, entendendo a influência de uma filosofia de base estoica. A influência do estoicismo no pensamento cristão medieval é um assunto bem estudado e os principais estudiosos ingleses e franceses coincidem em afirmar
que esta aparece essencialmente na resolução e enquadramento dos problemas com significado político e social. Só com a recuperação das fontes greco-romanas, já no século XVI, e depois seguintes, não é? É que a filosofia estoica vai entrar no campo da lógica, da epistemologia e da metafísica. Contudo, nós conseguimos entender que a forma como aquele que é recebido como templário entra na ordem, os valores do estoicismo estão completamente lá. Nomeadamente, no momento em que alguém vai ser recebido, é-lhe perguntado por que motivo ele quer entrar na ordem e é-lhe dito: queres entrar na ordem porque imaginas o nosso bem beber, o nosso bem comer, o belo arnês e as nossas vestimentas, mas quando cá chegares dentro vais ver que isto é tudo muito diferente, é tudo muito mais rígido, espartano, etc. Do mesmo modo se fala da questão da liberdade, isto por causa do voto de obediência. E dizes, queres perder a tua liberdade para fazer a vontade de outros? Isso é coisa extraordinária é essa, de alguém que é livre de fazer o que quiser, submete à sua vontade, à vontade de outro. Mas queres mesmo fazer isso? Isto é perguntado diversas vezes ao longo da cerimónia de recepção do templário. Não é? Portanto, ele, quando entrega a sua vontade e passa a obedecer à ordem, ele tem que o fazer de forma completamente voluntária. Estão a perceber? Ao mesmo tempo, um imperativo que tem que ser voluntário. Se não for voluntário, não é imperativo. Estas coisas estão permanentemente cheias destes intrincados paradoxos aparentes que vão resolver, efetivamente, o entendimento destes temas. Na tentativa de interpretar alguns temas de Platão e Aristóteles, é Boécio, no século VI, quem no seu De Consolatione Philosophiae vai recorrer a explicações estoicas para resolver o tema do livre-arbítrio e da pré-consignação da divindade, citando Séneca e Cícero, portanto, já no século VI. À época da formação dos Templários, a obra de Lactâncio, Da Ira Dei, era igualmente conhecida e discutida, tentando refutar explicações de base estoica que não concebem a ideia de Deus poder experimentar um sentimento, neste caso a ira, e saber se a apatia de Deus é um atributo divino genuíno no cristianismo. Porque quando ele escreve esta obra, o Lactâncio está a tentar lutar contra estas concepções estoicas, que dizem que Deus não pode sentir ira, Deus não pode ter um sentimento, Deus está muito acima de tudo isso. Não é possível que a sua ira se expresse no mundo. Isto é de tal forma importante no tema do livre-arbítrio, que não vamos discutir hoje, mas se procurarem depois dados sobre isto é importante, é de tal modo que depois Santo Agostinho vai tentar ajudar a Lactâncio, séculos depois, e tentar explicar que não, atenção, porque a ira de Deus não é uma emoção como os seres humanos sentem. A ira dele é uma ação de julgamento. Os textos de Santo Isidoro de Sevilha são também bastante importantes, sobre a justiça e a ordem social, século VII, desenvolvendo as doutrinas estoicas da lei natural, da sociedade e do Estado e da providência, não é? Que foram elementos importantes no seu esforço para construir uma filosofia social sobre os princípios éticos e metafísicos. O impacto destas doutrinas e a longa história do seu uso na Idade Média também podem ser encontrados nas visões de São Tomás de Aquino sobre a filosofia do Estado e da natureza humana. Portanto, tudo isto são discussões que são presentes, são contemporâneas da formação da Ordem do Templo, e eu não tenho ainda este assunto totalmente estudado, mas não tenho menor dúvida de que aquilo que vamos ver a seguir, que são alguns dos preceitos que nos advêm da escola estoica, digamos assim, que não há uma escola, não há uma continuidade. Alguns traços, por exemplo. A vida deve ser vivida de acordo com a natureza das coisas. Não vale a pena lutar contra essa natureza. Há uma natureza das coisas, há uma imperatividade das coisas, e a vida deve ser vivida aceitando essa imperatividade. A finalidade da vida humana não se realiza nas coisas. A finalidade da vida humana realiza-se na virtude. O ser humano não tem controlo, ou seja, arbítrio, sobre os eventos, especialmente sobre os que são externos. Isto é muito interessante porque, quando vemos o papel dos templários nas cruzadas, percebemos muitas vezes de que este preceito é muitas vezes seguido, ou seja, eles integram-se dentro de um conjunto de exércitos sobre um mandatário
o qual determina o que vai ocorrer e eles são obedientes, executores, apesar de muitas vezes perceberem que estão perante um desastre militar e várias vezes o ocorre. Portanto, isto é uma posição totalmente estoica. Eu faço parte de uma realidade que me é externa, eu aceitei-a de forma voluntária, eu vou desempenhar o meu papel até ao fim. Só se pode mudar o que está dentro. O que está fora não é problema. O que está fora são dados do problema. Às vezes nós dizemos, quando olhamos coisas que nos dificultam a vida, dizemos que isto é um problema. Não, são dados do problema. Se queremos solucionar o problema, temos que usar esses dados para encontrar uma conjugação, mas essa mudança do que está fora só pode partir de dentro. O que está fora é imperativo. Todos têm em si o potencial irrealizado daquilo que é a finalidade da vida. A questão da unidade. E vou citar diretamente Epicteto. Devemos ser humanos unificados, ou bons ou maus. Temos de trabalhar diligentemente na nossa própria razão, ou, razão, do ponto de vista de raciocínio, ou, opostamente, em coisas fora do nosso controle. Mas tomemos muito cuidado com o interior e não com o que está fora. Ou seja, a escolha é ficar com o filósofo ou então ficar com a multidão. Isto também é algo que parece claro, não é? O nosso desenvolvimento está ligado à cooperação com os outros e persistir e resistir, diremos que é o lema em si da posição estoica. Bom, moral e ética para um novo tempo. Eu estou quase a terminar. E para podermos pensar numa moral e ética para um novo tempo, do ponto de vista templar, é preciso voltar atrás e perguntar o seguinte: qual é que é o nosso imperativo? Teremos já mudado de ideias? Será que o nosso aspecto de obediência mudou? Será que obedecemos a coisas completamente diferentes? Estaremos alinhados com aquilo que era exatamente esse imperativo? Ou estamos alinhados com fantasias que surgiram depois desse tempo? Vamos ver qual é o nosso imperativo. É que ao conhecer o imperativo, temos os batentes da porta, temos a marcação do terreno, temos os postos da baliza, temos o alfa e o ômega. Sabendo o imperativo, sabemos o que falta saber sobre a obediência. E sem obediência não há eixo, não há ordem. E eu creio que este é o ponto essencial. Quando nós chegamos a estes temas, a primeira escolha que se põe é esta. É se há ordem ou se não há ordem, se há eixo ou se não há eixo. Se escolhemos fazer parte, como dizia há pouco o Epicteto, se fazemos parte do filósofo, se fazemos parte do mundo, não é? E depois precisamos saber qual é que é a nossa regra. Quais é que são os preceitos? A palavra foi usada há pouco. Quais são os preceitos? Que preceitos seguimos? A regra ou a régula é aquilo que mede o homem. A maior parte de nós hoje, quando entra nestas coisas, nem sequer deixa medir. Nós já entramos achando que chegamos ao final. Quando alguém é armado cavaleiro, não, hoje em dia diz-se investido e uma série de coisas, já chegou ao final, já é. Pega na sua capinha, na sua espadinha, que tem de marca, não é? E já é qualquer coisa. Nós não gostamos de ser medidos. E, portanto, não seguimos régua coisíssima nenhuma. O que nós fazemos é, vamos a um eventozinho, uma tardezita, há ali uma cerimónia, que a gente mais ou menos acha que sabe como é que é, com uma espada e não sei o quê, e no final já somos qualquer coisa. Pois, não há régua, não há regra. Ou seja, para os dias de hoje, o que é que significa a pobreza? O que é que significa a castidade? Bem, então aqui perderíamos toda a tarde de hoje se fôssemos falar da questão da pobreza e da questão da castidade. Perderíamos completamente. Deixem-me só dizer-vos que estão vídeos na internet que nos ajudam sobre este tema, designadamente do Agostinho da Silva, onde ele fala dos votos e deixa claro que a questão da pobreza não é um voto que retire liberdade, pelo contrário, dá liberdade total. Deixamos de estar submetidos às coisas que mandam em nós. A questão da castidade tem a ver com o agir no mundo, mas não ser do mundo. Não se deixar conspurcar pelo mundo. O mundo é caracterizado pela putrefação. Todos os corpos putrefazem, se mudam. E voltamos aqui à alquimia outra vez. Todos eles. É possível agir no mundo sem fazer parte do mundo, sem se deixar corromper pela putrefação. Se calhar a castidade terá a ver com isso. Não vou sequer seguir por aqui hoje. O importante aqui é esse. É que não há moral e ética no contexto templário para o novo século sem que se conheça primeiro o seguinte. Qual é o imperativo? Obediência, sim. Mas obediência a quê? O que é a ordem? Onde está a ordem? Eu sou da ordem
ou eu estou na ordem? Boa pergunta, não? E qual é a regra? Qual é a ética? Qual é a finalidade da vida e qual é a finalidade da ordem? Todos estes temas, se formos a procurar na internet, temos 200 respostas diferentes a tudo isto. E, portanto, quer dizer que não temos resposta nenhuma. Portanto, antes de poder sequer falar de uma moral e de uma ética para um novo tempo, temos de definir estes pontos. E por isso eu termino perguntando-vos, gostava que vocês falassem, se vivemos já um novo tempo, ou se o que vivemos ainda é o tempo antigo e não mudamos nada. Estamos a viver sucessivamente sobre as mesmas coisas. Pergunto eu, se há alguma coisa de novo naquilo que nós chamamos as notícias, o que há de novo. E, finalmente, tomando uma perspectiva estoica, perguntar-vos, se a resposta for que não vivemos ainda ao novo tempo, mas ainda estamos a sofrer da putrefação do tempo antigo, se podemos alterar o que está fora. Não há mais, terminaram os bonecos.